sobre o tema sobre influência e amizade. E aí você mandou, a gente vai começar a comentar a partir de agora com a nossa psicóloga colunista Janaína Ferreira, que inclusive está nas redes sociais como @JanaínaGFW, para você já começar a seguir. A Tereza fez um comentário aqui. Ela diz: sim, já tive muitas amizades que me influenciaram por caminhos tortos. E o pior, a gente nem percebe no momento. Tereza tem toda a razão, né, Jana? Às vezes a gente tá tão envolvida com a pessoa sentimentalmente, confia tanto que não nota, né? Tem razão, porque aquilo que a gente falou é fechado, é oculto, mas não é especificamente quando a gente fala isso, sabe, Fernandinha? Sim. Apenas do lado negativo. Muitas vezes tem a ver com aquele comportamento da outra pessoa que está perto de mim e que sem que ela mande ou obrigue, mas eu me envolvo com aquilo e termino agindo parecido ou semelhante a ela, né? Então a gente já viu, tem alguns exemplos. A Inglaterra, ela tem visto que a influência social muda o comportamento e ela tem trazido para o governo a psicologia social para ajudar nessas mudanças. Um exemplo prático aqui nos hotéis onde as pessoas possam ir é que tem aquela plaquinha assim: se você é de acordo que a natureza continue bem, não lave suas toalhas todos os dias. E aí só lave quando você perceber que está suja. Aquilo diminuiu em muito o uso de água no hotel. Por quê? Porque não se lava mais as toalhas. Então, uma pequena coisa que a pessoa para, lê ali e diz: eita, é mesmo, tá faltando água, não vou botar para lavar todo dia. Então, sim, a gente chama de sugestionar. As pessoas sem querer sugestionam e somos sugestionados. A Ana Beatriz colocou pra gente aqui, né, a opinião dela. Pergunta: as amizades influenciam seus hábitos? A forma como falamos sobre as nossas escolhas em relação à saúde com amigos também pode ter um impacto significativo nas nossas decisões, tanto positivo quanto negativo. E o que a Ana Beatriz traz muito bem pra gente com relação à Covid-19, que a gente tá vivenciando agora. Qualquer coisa que nossos amigos façam nos influenciam de maneiras que estamos conscientes ou não. A Ana Beatriz traz uma coisa bacana ali sobre saúde, né, Jana? É tão importante quando a gente vê as pessoas trazendo: eu fiz tal esporte e melhorei, eu estou fazendo meditação e melhorei. Isso faz com que a pessoa diga: então, vou procurar saber que esporte é esse, vou entender que prática é essa. A gente fica curiosa para entender, porque a pessoa mostra que a qualidade de vida foi efetivamente atingida por aquilo. Então a gente fica curioso para saber. É verdade. Boa, Ana Beatriz. Tem mais, diretor? Me dá a próxima, por favor. Pierre, a influência pode ganhar força pela necessidade da pessoa se sentir pertencente a esse grupo? Isso é justamente por isso, né, Pierre? Isso mesmo, Pierre. Você está super certo. É a questão de pertencimento que me faz querer estar em um grupo, para me sentir acolhida, aconchegada. E aí, isso pode gerar uma certa dificuldade, porque eu posso ultrapassar os meus limites, né? Para fazer parte daquele grupo, ser um grupo muito importante para mim. E aí a gente precisa entender qual é o limite. A gente vê muito isso em filmes, principalmente em filmes que tratam da adolescência, né, Janaína? A gente vê muito essa coisa: você não vai não, você é o fracote, você é o careta, você... E aí, mesmo sabendo que é um pouco errado, ou que é totalmente errado, aí o adolescente vai lá e faz para não sentir fora do grupo, né? O excluído, né, especialmente, né, quando a gente tá falando da adolescência, é uma idade de autoafirmação, de passagem. Então, nem é criança, nem é adulto. Aquele adolescente está começando a ganhar sua autonomia e aí fica pensando assim: então, qual é o meu grupo? E para pertencer a algum grupo, ele pode cometer exageros. O Ivaldo traz aqui uma afirmação e a gente respeita, viu, Ivaldo? Mesmo compreendendo a diferença e o que traz, não é, a ciência. Ele diz que não existem mais influências, existem pessoas sem personalidade própria e você faz porque você quer. Então vamos por parte, né, da frase dele. Não é que não existam mais influências, a gente já entendeu que as pessoas influenciam outras pessoas. Ô, Ivaldo, vem cá, uma perguntinha super rápida para você. Você nunca comprou nada porque alguém te disse que era legal e você ficou curioso ou curiosa e foi lá e comprou para testar? Será que isso não é influência, Ivaldo? Então a gente já entende que tem uma certa influência aí. Combinado assim? Agora, questão de personalidade ou não ter personalidade, fazer porque quer ou porque não quer, primeiro todo mundo tem uma personalidade.
personalidade, né, Janaína? É verdade. A construção da personalidade começa desde muito cedinho, na infância. Hoje a epigenética entende, Fernandinha, que o meio consegue, inclusive, mudar o nosso DNA. Veja que impacto. Antigamente não se falava disso, mas hoje a gente entende que isso acontece. Então, é tão importante quando a gente tem essa clareza, esse entendimento que a gente está falando. E aí, a construção da personalidade, junto com algumas coisas do que se vive, do psicossocial, completa aí a personalidade das pessoas. O que ele está dizendo, né? Você faz por querer ou não, isso é um fato. Principalmente quando as coisas são claras, são fáceis, são abertas, são faladas. Mas quando tem aí um aspecto que não é tão aberto ou tão claro, as pessoas podem sim se sentirem sugestionadas. E sobre isso, que a gente até viu no reality ali, quem é influenciável, quem é influenciador, isso veio muito à tona. A Cláudia está querendo saber o seguinte: o que faz uma pessoa ter tendência a ser mais influenciada do que outra pessoa, ou seja, ser mais influenciável? Sim. Cláudia, a primeira coisa é entender qual é o grupo que você pertence. Muito provavelmente você está precisando entender aí sobre a sobre a sua autoestima, sabe, Fernandinha? De dizer assim, não, eu não preciso também ter, ou seguir tal ordem, ou fazer tal coisa, ou padrões, ou regras de beleza, ou seja lá o que for. Então, primeiro você precisa entender o que está me dizendo tal grupo. O que é que quer me dizer essa minha autoestima, sim, tá? E aí depois isso faz com que você se sinta aí livre para escolher o que quer fazer ou não. Hoje a gente vê, não pode mais fazer, vamos dizer assim, alisar os cabelos, tem que deixar cacheado. Não pode deixar cacheado, tem que alisar os cabelos. Não, a liberdade é sua. Você primeiro precisa se reconhecer e conhecer para decidir o que é que você quer fazer. A Mary dá a opinião dela e vamos aqui conhecer a opinião da Mary. Fernandinho, uma má amizade influencia sim. E aí, no caso, Mary, a gente disse que a boa também, né? Também. Principalmente se a outra parte não vem de uma boa educação. Mesmo sendo adulto, ele ou ela está frágil, perdido sem uma visão ou determinação da vida. Vamos separar aqui por partes também. Sim. A fala da Cláudia, primeiro, influencia por bom e por ruim, a gente já viu aqui, né, Jana? É verdade. E principalmente se a outra parte não vem de uma boa educação. Quando ela fala de boa educação, eu compreendo de bases, né? De valores, de não só de educação de escola, né, Jana? Sim, aquilo que a gente estava falando da construção, Fernandinha. Então, é muito importante a gente entender, especialmente falando aqui para o seu programa, quem tem filhos entre 0 e 8, 10 anos, é uma parte muito importante dessa construção. Então, preste atenção no que você está dizendo aos seus filhos, mostrando, ensinando, porque vai tornar os adultos do amanhã. E aí, quando fala assim, o adulto pode estar frágil, ele ou ela, essa fragilidade vem daí dessa época e vai seguindo pela vida até que tenha aí uma ajuda, um processo profissional ou uma ajuda de qualquer forma para melhorar isso. E aí, eu acho que fica a pergunta para todo mundo também, né? O quanto você é influenciável? O quanto que você não tem suas próprias convicções, não consegue entender, se deixa levar pelo pensamento do outro. Eu acho que esse papo aqui, por mais que você diga assim, eu tô só curtindo esse papo, mas você, a gente sempre pode trazer pra gente, né, Jana? Sempre dá pra gente tirar algum proveito e refletir pra nós mesmos, Muito, né? E é tão importante, até pra você parar e dizer assim, eita, percebi, eu tenho feito algumas coisas e nem sabia por quê, agora eu já entendi. Diretor, dá tempo mais uma? Se der, eu faço. Dá, não. Mas Janaína tá nas redes sociais, @JanaínaGFW. Coloca a Fabi pra mim em tela, por favor. Pessoal de casa seguir, eu sei que ela sempre traz assuntos super relevantes. Acredito eu que você vai parar lá também, né, Sim. Jana? E você aí de casa pode interagir com Janaína nas redes sociais. Obrigada, viu, meu Eu que amor? agradeço, um beijo. Um cheiro até semana que vem. Eu tô amando o Descomplica na segunda, viu? Porque a gente vai começando a semana já repensando as coisas. É verdade. Bom demais. Vem pra cá, Valmir! Boa tarde.